Se liga na notícia! Esquerda faz seu maior ato em anos e lota ruas do país. Depois de anos sem conseguir reunir grandes multidões, a esquerda e apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva lotaram ruas em diversas capitais neste domingo. Os atos protestaram contra o PL da anistia e a PEC da blindagem, já aprovada pela Câmara e em análise no Senado. Imagens mostram que dezenas de milhares participaram das mobilizações, marcando um possível ponto de virada no histórico de presença popular da esquerda. A primazia de mobilizar grandes públicos vinha sendo o da direita, que nos últimos anos encheu avenidas em defesa de Bolsonaro e contra decisões do STF. A esquerda, ao contrário, vinha acumulando fiascos. Em 1º de maio de 2023, reuniu alguns milhares na Avenida Paulista depois do 8 de janeiro, mesmo com a presença de Lula no palanque. Em julho, o maior ato da esquerda no ano levou 15 mil pessoas à Paulista, segundo o levantamento da USP. Pouco depois, em agosto, a direita mobilizou quase 60 mil no mesmo local em um ato pró-anistia. O último ato da esquerda foi no 7 de setembro, também com público pequeno, de 4.300 pessoas. Norte-americanos lotam o estádio da NFL para funeral de Charlie Kirk. Milhares de norte-americanos e apoiadores do presidente Trump foram ao State Farm Stadium nesse domingo, dia 21, para o funeral de Charlie Kirk, assassinado em 10 de setembro. O estádio, com capacidade para receber 63.400 pessoas, está lotado. As informações são da CNN. De acordo com as estimativas do Departamento de Polícia de Glendale, onde fica o estádio, havia uma expectativa de que 200 mil pessoas tentariam comparecer ao funeral, número muito acima da capacidade do State Farm Stadium. Quem ficou de fora foi orientado a acompanhar o evento da Desert Diamond Arena, que fica a 5 minutos de caminhada. O ginásio pode comportar mais de 19 mil pessoas. No canal de Charlie Kirk no YouTube, mais de 440 mil pessoas acompanhavam o funeral. Às 15h37, Trump e o vice-presidente J.D. Vance irão discursar. O velório de Charlie Kirk é realizado nesse domingo no State Farm, em Glendale, Arizona. O local é a casa do Arizona Cardinals, equipe da NFL. Tem capacidade para receber até 63.400 pessoas. Tensão com os Estados Unidos faz Lula embarcar para Nova York com comitiva reduzida. O presidente Lula terá em sua comitiva, na viagem aos Estados Unidos, 6 ministros e 2 governadores. Nenhum congressista embarcou como petista dessa vez. O grupo foi reduzido pela crescente tensão da relação entre o governo de Donald Trump e o governo brasileiro. O presidente embarcou às 10 horas da manhã deste domingo, na base aérea de Brasília. Seu pouso nos Estados Unidos está previsto para as 18h45 desse domingo. Como o Poder 360 antecipou, Lula decidiu levar menos políticos e assessores para a viagem a Nova York, pelo receio de que os norte-americanos pudessem impor algum tipo de constrangimento à comitiva. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, já está na cidade desde a quarta-feira, dia 17. Ela participou de eventos ligados a temas sociais, como a enviada especial para mulheres da COP30. Integram a comitiva Ricardo Lewandowski, Camilo Santana, Márcia Lopes, Sônia Guajajara, Eumano de Freitas e Celso Amorim. Netanyahu afirma que não haverá Estado palestino. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondeu à iniciativa do Reino Unido, Canadá e Austrália de reconhecer formalmente a Palestina, prometendo que não haverá Estado palestino. Tem uma mensagem clara para os líderes que reconhecem o Estado palestino após o horrível massacre de 7 de outubro. Vocês estão dando um prêmio enorme ao terror, disse Netanyahu em uma declaração nesse domingo. O líder israelense disse que, apesar da imensa pressão, tanto nacional quanto internacional, ele impediu o estabelecimento de que chamou de Estado terrorista por anos. Fizemos isso com determinação e sabedoria diplomática, e ainda mais, dobramos os assentamentos judaicos na Judéia e Samaria e continuaremos nesse caminho, disse Netanyahu usando o termo geralmente usado em Israel para se referir à Cisjordânia ocupada. A resposta à mais recente tentativa de impor um Estado terrorista sobre nós, no coração da nossa terra, será dado após o meu retorno dos Estados Unidos. Aguardem, acrescentou. Empresários se animam e veem oportunidade de negociar tarifaço dos Estados Unidos. O inesperado encontro Lula-Trump na sede da ONU em Nova York foi celebrado pelo empresariado brasileiro como uma oportunidade de romper com o isolamento imposto pelos Estados Unidos ao Brasil e de avançar nas negociações comerciais entre os dois países. Reservadamente, um executivo do setor de carnes comentou que, menos de meia hora depois de encerrado o discurso de Trump, representantes de diversos frigoríficos fizeram uma videochamada. A reunião virtual já estava previamente agendada e trataria de outros assuntos,
mas acabou sendo dominada pela repercussão da fala do presidente norte-americano. Os produtos brasileiros de carnes não foram contemplados com exceções ao tarifaço e estão pagando uma sobretaxa de 50% para entrar nos Estados Unidos. Segundo relatos, a avaliação consensual foi de que o Brasil saiu do 8 para o 80, de um diálogo inexistente com a Casa Branca, para uma posição em que será possível ter uma conversa delicada, mas necessária para restabelecer um canal diplomático de altíssimo nível. Para a Confederação Nacional da Indústria, a retomada das conversas abre caminho para negociações que possam aliviar o impacto das sobretaxas adotadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Trump e Lula se abraçam e combinam um encontro para a semana que vem. O presidente dos Estados Unidos afirmou que cumprimentou o presidente Lula na ONU e que combinaram uma reunião na próxima semana. Os líderes se encontraram no debate geral da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos. O Brasil agora lida com grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes de interferir nos direitos e na liberdade dos cidadãos americanos. A censura, repressão, corrupção judicial e a perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos, disse Trump. Eu tenho um pequeno problema em dizer isso, porque preciso dizer a vocês, eu estava subindo aqui e o líder do Brasil estava saindo, eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos, e eu pensei, consegue acreditar que eu vou falar isso em alguns minutos? Mas, na verdade, combinamos que vamos nos encontrar na semana que vem, não tivemos muito tempo para conversar. Foi em torno de 20 segundos, mas olhando para trás, que bom que esperei, porque se essa coisa não tivesse dado certo... Mas conversamos, tivemos uma boa conversa e combinamos de ter uma reunião na próxima semana se houver interesse, mas ele pareceu um bom homem. Ele gostou de mim, eu gostei dele, e eu só faço negócios com gente que eu gosto. Por cerca de 39 segundos tivemos uma química excelente, e isso é um ótimo sinal, continuou Trump. A arrecadação de Lula com o IOF ultrapassa 50 bilhões em 2025. O governo de Lula arrecadou 51,92 bilhões de janeiro a agosto com o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse é o maior valor para o período na série histórica, iniciada em 1995. A Receita Federal divulgou os dados nesta terça-feira, dia 23 de setembro. De janeiro a agosto, a arrecadação com o IOF somou 45,96 bilhões. A alta de 2025 representa um crescimento de 12,96% em relação ao ano anterior. Ao considerar somente o mês de agosto, a alta foi de 35,57%. Somou 8,45 bilhões ante 6,23 bilhões do mesmo mês de 2024. Na ONU, Lula manda recados a Trump e defende soberania e democracia. O presidente Lula afirmou que o Brasil seguirá como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. A declaração aconteceu na data desta terça-feira e faz parte do seu discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a garantia dos direitos mais elementares, alimentação, segurança, trabalho, moradia e saúde, disse Lula. O petista também foi aplaudido ao dizer que a democracia e a soberania brasileira são inegociáveis. Este foi apenas um dos vários recados dados a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O petista criticou o que chamou de medidas unilaterais e arbitrárias contra instituições e contra a economia do país. Tratamento contra a depressão com cogumelos? Pacientes estão há 5 anos sem sintomas. Olha que notícia boa! Um tratamento experimental contra a depressão profunda, à base de cogumelos psicodélicos naturais, deu certo. Os pacientes estão há 5 anos livres dos sintomas da doença. É o que mostra uma pesquisa divulgada este mês no Journal of Psychedelic Studies. Descobrimos que 67% estavam em remissão em 5 anos, em comparação com 58% em 1 ano, disse o autor principal do estudo, o professor Alan Davis, da Universidade Estadual de Ohio. O estudo, que começou com um ensaio publicado em 2021, descobriu que a psilocibina, a principal substância psicodélica produzida por cogumelos e alucinógenos, era eficaz no tratamento do transtorno depressivo severo quando combinado com psicoterapia em adultos. 2/3 dos participantes dos ensaios clínicos tratados com terapia assistida por psilocibina estavam em remissão completa da depressão após 5 anos e relataram uma melhora duradoura no bem-estar. CCJ do Senado rejeita a PEC da blindagem por unanimidade. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou por unanimidade a proposta de emenda à Constituição 3 de 2021, conhecida como PEC da blindagem, nesta quarta-feira.
Todos os integrantes da CCJ acompanharam o parecer do relator Alessandro Vieira, que foi pela rejeição total da proposta, classificada como absurda e vergonhosa por ele. O texto foi pautado pelo presidente da CCJ, Otto Alencar, como o primeiro item da reunião no intuito de sepultar o texto. É uma PEC que definitivamente abre as portas do Congresso para o crime organizado, afirmou Alessandro Vieira, relator do texto na CCJ do Senado. Para ele, a votação secreta prevista no texto enfraquece o controle popular sobre as ações e decisões de representantes e legislativos, e seu verdadeiro objetivo é proteger congressistas de serem punidos por crimes graves. A princípio, o senador Otto Alencar havia informado que a PEC iria à votação no plenário, possivelmente nesta quarta-feira. No entanto, ele voltou atrás e disse que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apenas fará a leitura da rejeição do texto durante a sessão, enterrando de vez a proposta. Antes de iniciarem a votação, os senadores debateram a questão, considerada uma medida impopular. O senador Jorge Seife retirou seu voto separado e declarou que foi por pressão popular de todos os espectros políticos. Lula fica favorito para 2026 pós-tarifaço e Bolsonaro condenado. Depois de ficar atrás ou empatado na margem de erro contra seus possíveis principais adversários na corrida pelo Planalto no ano que vem, o presidente Lula caminha para encerrar 2025 como favorito. É esse o quadro mostrado em levantamentos divulgados pelas principais empresas de pesquisa, com todos os resultados compilados pelo Poder 360 e mostrados em médias ponderadas nesta reportagem. É impossível saber se esse clima positivo para Lula se mantém até daqui a pouco mais de um ano, em 4 de outubro de 26, quando será realizado o primeiro turno da eleição presidencial. O fato é que hoje, o momento político é favorável ao petista de uma forma que nunca esteve nesse seu terceiro mandato no Planalto. Fica mais fácil ver o quadro completo analisando os infográficos preparados pelo Poder 360, colocando juntas todas as pesquisas que simulam uma disputa de segundo turno entre Lula e os seguintes adversários: Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Também está na lista Jair Bolsonaro, que está inelegível, mas segue se apresentando como postulante à corrida presidencial de 2026. PL da anistia deixará Bolsonaro só 1 ano e 7 meses preso em casa. O ex-presidente Bolsonaro deu sinal verde para seu partido, o PL, apoiar o PL da anistia, também chamado de PL da dosimetria, segundo apurou o Poder 360, pelo que será apresentado para votação no plenário da Câmara. A pena total de Bolsonaro cairá dos mais de 27 anos para 1 ano e 7 meses de prisão domiciliar. Com essa pena, Bolsonaro seguirá inelegível e não poderá disputar a eleição de 2026. A proposta que está em debate vai reduzir as penas para vários crimes imputados a Bolsonaro e outros acusados, por isso vem sendo chamado de PL da dosimetria. Além disso, haverá um dispositivo que vai impedir a sobreposição de penas para crimes correlatos que estejam no mesmo processo. Todos os presos condenados pelo 8 de janeiro poderão ir para casa e não terão mais pena a cumprir assim que for sancionado o PL da anistia. Pelas contas de deputados que cuidam das negociações, há 144 presos do 8 de janeiro em penitenciárias, 44 pessoas cumprindo prisão domiciliar e cerca de 500 considerados foragidos. Tinham de cumprir algum tipo de restrição, uso de tornozeleira ou prisão domiciliar, e desrespeitaram as medidas. Todos ficarão livres com o PL da anistia. Nunca paguei propina a ninguém, diz Careca do INSS à CPI. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, negou nesta quinta-feira, dia 25, em depoimento à CPMI do INSS, ter pago propina à autoridade do governo. Ele afirmou ser alvo de acusações fantasiosas e disse que sua trajetória é marcada por 47 anos de trabalho. Nunca paguei propina a ninguém, declarou. Ao longo da sessão, Castro disse que apresentou 18 milhões de páginas de documentos à Polícia Federal que comprovariam a regularidade de suas atividades empresariais. Sou um empresário próspero, não operador de fraude, afirmou. O depoente rejeitou acusações de ligação com o INSS e o Ministério da Previdência, disse que não participa de estatutos ou assembleias de associações e que sua função foi oferecer pacotes de serviços a entidades. Batia à porta de várias associações, algumas me receberam, outras não. É do mundo privado. Senadores questionaram como Antônio imobilizou cerca de 14 milhões em patrimônio. Ele foi indagado sobre a compra de imóveis, veículos de luxo, obras de arte e moedas digitais. Entre os bens citados está uma casa em Brasília, avaliada em 9 milhões, além de carros como Porsche Panamera,
Mercedes-Benz, Cayenne e Audi, o empresário afirmou que suas aquisições são frutos de negócios privados e negou qualquer irregularidade. Se eu tivesse qualquer intenção fora do meu caráter, eu não estaria aqui. Quem não deve não teme. Tarcísio dirá a Bolsonaro que prefere ficar em São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiu que neste momento o mais apropriado é permanecer no Palácio dos Bandeirantes e disputar a reeleição em 2026. Ele vai comunicar essa sua opinião ao ex-presidente Bolsonaro em encontro marcado para o final da manhã da próxima segunda-feira, 29 de setembro, em Brasília. Será uma visita rápida. Tarcísio desce do avião, vai até Bolsonaro e retorna a São Paulo no mesmo dia. O Poder 360 apurou que a conversa deve ter um tom definitivo sobre o futuro político do governador. Ele dirá claramente que prefere não concorrer à presidência da República. Caso seja indagado, defenderá o nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior, como o melhor representante da direita na corrida presidencial de 2026. Governo Trump ameaça esvaziar o G20 e limitar a agenda do bloco. Durante uma reunião de autoridades do bloco realizada nesta quinta-feira, dia 25, às margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York, a representante americana Alison Hooker deixou claro que Trump pretende retirar da agenda do G20 todos os temas considerados secundários para Washington, especialmente os ligados à justiça social, à proteção ambiental e à garantia da paz. Segundo Hooker, o G20 precisa voltar às suas origens, quando era um fórum limitado a ministros da Fazenda, criado em 1999, para discutir as crises financeiras internacionais. A agenda do G20 se expandiu para áreas muito além de seu limite original. Em vez de se concentrar nas questões econômicas globais urgentes, o G20 passou a debater todas as questões políticas controversas do momento. A representante americana apresentou na sequência a receita de Washington para esfacelar o grupo durante a sua presidência em 2026. Primeiro, vamos reorientar o G20 para a sua missão econômica central. Não passaremos horas debatendo questões de gênero ou vigilância de pandemias. Segundo, vamos simplificar os processos do G20. Vamos reduzir o número de grupos de trabalho, reduzir a burocracia e vamos aprimorar nossas linhas de ação. Terceiro, vamos nos concentrar em resultados. Palavras vazias não resolvem guerras, nem colocam comida na mesa das pessoas. Barroso diz que só se arrepende de falas sobre derrotar bolsonarismo. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira, dia 26, que a única frustração de sua gestão foi ter dito "nós derrotamos o bolsonarismo" durante o Congresso da UNE em 2023. Há poucos dias de encerrar sua gestão à frente do Supremo, Barroso conversou com jornalistas que acompanham o tribunal sobre os 2 anos em que esteve no comando. Segundo o ministro, a fala foi uma frase infeliz que não demonstrava respeito a quem pensa diferente. Eu diria que minha única frustração foi não ter conseguido fazer a pacificação e a única vez em toda a minha gestão em que produzi uma frase que não obrigava em si respeito a quem pensa diferente. Eu pedi desculpa, afirmou. O ministro explicou que no contexto da fala, sofria represálias de organizações do movimento estudantil. Eu queria me referir ao extremismo, porque a situação foi: eu estava cercado agressivamente por um grupo que gritava, xingava, tocava corneta, batia tambores e não me deixava falar. Barroso diz que Lula está otimista para a conversa com Trump. O presidente do STF, o ministro Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira, dia 26, que o presidente Lula está otimista em relação à conversa prevista com o presidente dos Estados Unidos, Trump. Eu, por acaso, encontrei ontem com o presidente na posse do TST. Foi um encontro muito breve, pouco mais de 30 segundos, mas ele me pareceu otimista e cauteloso, mas otimista. Talvez se tenha aberto uma janela. E o presidente Lula, se você deixar ele falar, ele é muito convincente, disse Barroso. Trump disse ter cumprimentado o petista na ONU e combinado uma reunião na próxima semana. Os líderes se encontraram no debate geral da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos. O Brasil agora lida com grandes tarifas em resposta a seus esforços sem precedentes de interferir nos direitos e na liberdade dos cidadãos americanos. A censura, repressão, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos, declarou o republicano, antes de relatar o breve encontro com o brasileiro. Eu estava subindo aqui e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos. Combinamos que vamos nos encontrar na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar. Contas externas têm déficit de 4,7 bilhões em agosto. As contas externas do Brasil registraram um déficit de 4,7 bilhões em agosto.
O saldo negativo foi 34% menor que o apresentado no mesmo mês de 2024, quando foi de 7,2 bilhões. Os dados constam no relatório de estatísticas do setor externo do Banco Central, que calcula mensalmente as transações correntes do Brasil. O levantamento considera o saldo da balança comercial de exportações e importações e os serviços adquiridos por brasileiros no exterior pela renda, como remessa de juros, lucros e dividendos para outros países. O Banco Central disse que a balança comercial teve um superávit de 5,5 bilhões em agosto de 2025. O resultado superou o mesmo mês de 2024, quando o saldo positivo foi de 3,7 bilhões de dólares. As exportações de bens atingiram 30 bilhões de dólares no mês passado, a alta é de 3,8% em relação a agosto de 2024. Já as importações totalizaram 24,5 bilhões de dólares, uma queda de 2,6% ante agosto do ano passado. A conta de serviços registrou um déficit de 4,2 bilhões em agosto, uma queda de 20% ante o mesmo período em 2024, um saldo negativo de 5,3 bilhões de dólares. E aí, o que você achou dessa notícia? Comenta que eu quero saber. E não se esqueça também de se inscrever no canal.